meus amigos, minhas amigas, bem-vindos a mais um programa da série Mundo em Debate. Eu sou o professor Marcelo Corrêa e estamos mais uma vez aqui pelo Singular Ângulo Vestibulares para trabalhar um tema bem interessante aí para os nossos vestibulares. Como sempre, peguei uma matéria atual, uma matéria publicada agora na BBC News Brasil, no dia 15 de maio do ano corrente, 2022, e vamos ler aqui, ó. Finlândia põe fim à neutralidade histórica e anuncia que pedirá adesão formal à OTAN, Aliança Militar do Norte, Organização do Tratado do Atlântico Norte. E isso torna a situação ainda mais delicada. Por quê? Porque vamos lembrar que um dos motivos que fez com que tropas russas ocupassem a Ucrânia é exatamente impedir que a Ucrânia se torne membro da OTAN. Lembrando que a Ucrânia tem a maior fronteira com o território russo. Se a Ucrânia faz parte da OTAN, eu posso imaginar exercícios militares em conjunto, exercícios reunindo tropas dos mais diferentes países membros da OTAN, porém um exercício militar em solo ucraniano, ou seja, na fronteira, nas proximidades, colado no território russo. E, obviamente, nesses exercícios militares, eu imagino a presença de soldados americanos, o que na concepção do atual governo do Vladimir Putin é algo inadmissível. E a Finlândia tem a segunda maior fronteira com o território russo. São mais de 1.300 quilômetros exatamente de linha de fronteira. Então, a entrada da Finlândia para a OTAN torna a situação ainda mais difícil. Tá? Agora, dia 15, o governo, temos aqui o presidente e a primeira-ministra, o governo anunciou que pedirá, que fará, então, o pedido. Agora, depende do parlamento finlandês. E hoje, dia 17 de maio, veio a notícia de que o parlamento já autorizou o pedido anunciado aqui pelo governo. E um desdobramento deste anúncio está aqui, ó. Vamos ver. Aqui temos uma outra matéria publicada no dia 16, a que acabamos de ler é do dia 15, e o que temos nesta notícia dada pela agência France Presse. Suécia, que é vizinho da Finlândia, segue passos da Finlândia e confirma candidatura à OTAN. Vamos lá, de forma mais detalhada. A Suécia confirmou nesta segunda-feira, dia 16, que vai se candidatar à adesão à OTAN. Vai se candidatar, tem esse detalhe. Será que a OTAN vai aprovar a entrada da Finlândia e agora também da Suécia? Dois países tradicionalmente neutros. Vamos aguardar e vamos comentar um pouquinho mais sobre isso. Olha aqui o finalzinho. Após quase 2 séculos de não alinhamento militar, abre aspas, concluímos uma era para entrar em outra era, declarou a primeira-ministra sueca, quando o anúncio foi feito. E, é claro, a Rússia não deixaria isso passar em branco. Obviamente, já podemos aguardar e já temos a resposta dada pela Rússia. Vamos ver agora. Obviamente, a resposta russa foi uma resposta imediata. No mesmo dia, no dia 16, no dia que a Suécia anunciou que também faria o pedido de adesão, a Rússia já respondeu. Temos aqui pela CNN Brasil. Rússia, 2 pontos. Adesão de Finlândia e Suécia à OTAN é abre aspas, erro com consequências abrangentes. Claro que nós podemos imaginar que consequências abrangentes, podemos imaginar, sim, tropas russas avançando sobre território finlandês ou sueco antes que a OTAN venha a aceitar
a adesão desses dois países, ou que o exército russo intensifique a ocupação da Ucrânia, que o exército russo busque ocupar uma área mais extensa, porque o que nós estamos vendo agora é a consolidação do domínio russo na faixa leste da Ucrânia e nos arredores da península da Crimeia. Talvez, dentre essas consequências abrangentes, possamos imaginar isso, que a Rússia vai querer algo além das terras já conquistadas. Pode ser. Vamos acompanhar. Temos aqui um mapa mostrando em rosa, na parte leste, a antiga União Soviética e os países do leste europeu que eram membros da Aliança Militar Soviética, do extinto Pacto de Varsóvia. E na parte oeste, majoritariamente verde, nós temos os membros da OTAN. E entre essas duas alianças militares, a antiga Cortina de Ferro. Na parte norte e vizinho da União Soviética, temos aí a Finlândia. E ao lado esquerdo, ao lado oeste, entre Finlândia e Noruega, está a Suécia. Então são esses dois países que tradicionalmente mantêm uma neutralidade com relação a qualquer posicionamento militar, são esses dois que agora solicitam adesão à OTAN. Esta seta, só para indicar a Turquia. Quando a Turquia entrou para a OTAN no início dos anos 50, também foi um momento de tensão. Tá? Por quê? Porque a partir da entrada da Turquia, tropas a serviços da OTAN, lembrando que a OTAN não tem um pelotão próprio, a OTAN organiza um pelotão, destacamento a qualquer instante, com soldados provenientes e armamento proveniente dos países membros. Então, a presença de soldados a serviço da OTAN em território turco significa muito próximo da União Soviética. Não foi por acaso que a União Soviética costurou um acordo com o falecido Fidel Castro, lá no início dos anos 60, e transferiu mísseis nucleares para Cuba. É a chamada crise dos mísseis. Depois, essa ideia foi cancelada, os mísseis foram retirados, mas sem dúvida, início dos anos 60, crise dos mísseis, foi um momento muito tenso em todo o período das décadas de Guerra Fria. O governo americano não aceitou a ideia de mísseis nucleares soviéticos próximos ao seu território, mas quis instalar mísseis em território turco. Então, peraí, eu posso instalar mísseis próximo ao território soviético, mas a União Soviética não pode fazer o mesmo. Né? Eu posso estimular a expansão da OTAN, eu posso me aproximar do território russo, e eu acho que nada vai acontecer, eu acho que a Rússia vai aceitar, talvez a Rússia dos anos 90, mas não a Rússia deste século, não a Rússia idealizada pelo Putin, que é uma Rússia que, obviamente, busca conquistar o espaço geopolítico da antiga União Soviética, busca se impor não só como uma economia emergente, exportadora de petróleo e gás e mais algumas commodities, não, como uma potência no sentido geopolítico. Que é isso, obviamente, que ele vem fazendo e, como uma estratégia, ocupar a Ucrânia para não permitir que isso aconteça. Imediatamente, podemos deduzir, não aceitar a entrada da Finlândia, porque não podemos, esse mapa deixa claro a extensa fronteira Islândia, antiga União Soviética, hoje esse pedaço é todo Rússia. Né? Torna, então,
uma solução mais difícil ainda para o atual conflito. Uma ocupação da Finlândia, talvez nesse exato momento não, mas que dificulta um acordo para uma eventual retirada de tropas russas da Ucrânia, sem dúvida. Uma aproximação da OTAN é tudo que a Rússia não aceita. Estas duas ilustrações nos dão uma boa ideia da expansão da OTAN nas últimas décadas. Vamos olhar aqui primeiro a OTAN em 1990. Obviamente, estamos falando aqui só dos países europeus, vamos lembrar, Canadá e Estados Unidos, obviamente, fazem parte. Tá? Como toda aliança, como toda organização, quem coloca mais recursos acaba exercendo maior influência, óbvio, nos Estados Unidos. Então, temos em 1990 e em 2009. Tá? Lembrando que a expansão ainda avançou, vai além disso que temos aqui. Daqui a pouco eu mostro uma outra ilustração, mas dá para ter uma boa ideia do como a OTAN avançou para leste, como a OTAN avançou sobre o antigo leste europeu, quintal soviético. Né? Temos, por exemplo, a Ucrânia agora ocupada por tropas russas. Por quê? Porque a Ucrânia tem uma vasta fronteira, temos Ucrânia no rascunho aqui, uma vasta fronteira com a Rússia, e ao norte temos a Finlândia com uma outra fronteira também vasta, 1.300 quilômetros, só para ter uma noção. São Paulo, Brasília, são 1.000 quilômetros. Então é uma extensão considerável. E temos também, ao sul da Finlândia, Estônia e Letônia, com pequenas fronteiras, chamados países bálticos, Estônia, Letônia, Lituânia. Né? A Lituânia não tem fronteira com a Rússia, mas não é bem assim também. Por isso, existe o receio da ocupação dos países bálticos. Por quê? Porque a Lituânia pode não ter fronteira com o território russo, mas com o território contínuo, porque existe um pequeno enclave, e nós vamos falar dele já já, um pequeno enclave territorial russo entre Lituânia e Polônia. Então, todos estes países vivem atualmente o receio de uma invasão. O que a Finlândia e seguido pela Suécia estão fazendo, claro que dá para entender o medo de uma invasão. É óbvio que as cenas de cidades completamente destruídas da Ucrânia deixa qualquer um apavorado. Né? Então, entrar para a OTAN é algo como uma garantia. Se eu estou na OTAN, o meu território está intacto, estará. Por quê? Porque existe um princípio da OTAN que diz que se um for atacado, todos devem partir em defesa deste. O que daria origem, obviamente, a uma escalada militar que quase que seguramente levaria a uma guerra nuclear. Então, que isso seria evitado ao máximo. Mas o clima, inevitavelmente, se torna muito mais tenso. Bom, já nesta ilustração, lembra que nós chamamos de ilustração aquilo que pode até parecer um mapa, mas pela ausência da escala cartográfica, a forma correta é ilustração. Então, aqui, cuja fonte é a própria OTAN, você tem toda a história da organização, da sua criação em Washington, Tratado de Washington em 1949, e a sua evolução. Então, aqui, pelas cores, nós conseguimos notar facilmente, né, por esses tons de rosa, né, mais claro, mais escuro, que são todos aqueles que entraram a partir dos anos 90, com, obviamente, o fim da Aliança Militar do Leste, tá? E um conjunto, óbvio, com o fim da União Soviética e um governo russo, anos 90, presidente Boris Yeltsin,
que queria uma proximidade, o falecido Boris Yeltsin defendia uma maior proximidade com a Europa, uma maior proximidade com os Estados Unidos, né? Muito diferente do posicionamento do atual governo, que não aceita essa expansão. Nas palavras da própria OTAN, material que eu retirei do site da própria OTAN, abre aspas, a segurança do nosso cotidiano é fundamental para o nosso bem-estar. O objetivo da OTAN passa por garantir a liberdade e segurança dos seus países membros, através de meios políticos e militares. Daí ser uma aliança militar, essencialmente militar. A OTAN promove valores democráticos e promove entre os seus membros a consulta e a cooperação em matérias relacionadas com a defesa e segurança, com vista a, continuam as aspas, resolver problemas, desenvolver confiança e, a longo prazo, evitar conflitos. Será que a expansão da OTAN em direção à fronteira russa corrobora com estas afirmações? Mais uma vez, abre aspas, cooperação em matérias relacionadas com a defesa e segurança, com vista a resolver problemas, desenvolver confiança e a longo prazo evitar conflitos. Me parece algo tanto contraditório, porque é exatamente a expansão da OTAN. É claro que em outros governos, governos americanos e sobretudo o governo do Reino Unido, que estão alinhados nesse sentido de avançar em direção à Rússia, em direção ao leste, muito mais do que, por exemplo, França e Alemanha, que não compactuam desta ideia. Alguns governos americanos, alguns governos britânicos foram mais agressivos no sentido de convencer os países do leste a entrarem para a aliança. Mas parece que o tom é provocativo. Querem mostrar o quanto eles têm de poder. Vamos ver mais um trechinho do site, do material oficial da OTAN. Ainda no texto oficial da OTAN, abre aspas, a OTAN está empenhada na resolução pacífica de litígios. Empenhada na resolução pacífica, hein? Aspas. Caso os esforços diplomáticos falhem, a OTAN conta com poder militar para realizar operações de gestão de crises. Estas são realizadas no âmbito da cláusula de defesa coletiva do Tratado da Fundação da OTAN. Esse é o artigo 5º do Tratado de Washington, que fundou a OTAN. E, basicamente, o artigo 5º diz que se um país membro for atacado ou ameaçado, todos os países devem se mobilizar, todos os países membros devem se mobilizar em defesa deste. Então, esta articulação em defesa de um país membro, essa articulação se dará ou sob influência do artigo 5º ou no âmbito do mandato das Nações Unidas, a pedido, por exemplo, do Conselho de Segurança. Esta operação militar da OTAN pode se dar individualmente, um país da OTAN realizando uma operação militar, ou pode ser uma cooperação, uma articulação entre alguns dos países membros, não necessariamente todos. Mas está bem claro aqui, caso os esforços diplomáticos falhem, a OTAN conta com o poder militar. Por isso, a sua expansão é visto como uma ameaça.
Se a Rússia não é de fato uma ameaça, por que estimular a expansão? Ainda sobre as regras de funcionamento da OTAN, finalizando este assunto especificamente, abre aspas, uma decisão da OTAN é a expressão da vontade coletiva dos 30 países membros, uma vez que todas as decisões são tomadas por consenso. Então, atualmente, a OTAN conta com 30 países membros e uma decisão, por exemplo, aceitar a adesão da Finlândia, aceitar a Suécia, esta decisão deve ser tomada por consenso. E esse artigo específico do Tratado de Washington, que criou a OTAN, esse artigo pode ou trazer um pouco de paz, ou tornar, talvez, a coisa ainda mais tensa. Já vamos ver daqui a pouco algo mais sobre essa regra do jogo. Bom, nós podemos resumir da seguinte maneira. Desde o fim da União Soviética, em 91, a OTAN, sob forte influência americana, vem ampliando a sua área de atuação. Assim, tivemos a adesão da Polônia, da República Tcheca, isso lá para o fim dos anos 90. Na sequência, Romênia, Bulgária, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Letônia, Lituânia, já no início desse século. E aí vem Albânia, vem Croácia, e mais recentemente Montenegro, Macedônia do Norte, e no entendimento do Putin, como esse território todo já esteve, de uma forma ou outra, sob influência ou do Império Russo ou da própria União Soviética, sob comando russo, a expansão da OTAN foi uma espécie de oportunismo americano, sobretudo, britânico também, mas sobretudo americano, um oportunismo num momento de fragilidade. Um momento de fragilidade no sentido geopolítico de uma Rússia que vinha se reestruturando após uma era soviética. Então, nesse sentido, ele entende como uma traição. Esse território era território de domínio russo, uma espécie de cordão de proteção da Rússia com relação aos demais países. Então, o avanço da OTAN é, obviamente, algo inadmissível no entendimento russo. Agora, até que ponto o Putin tem o poder de impedir isso? Até que ponto ele suportará isso antes de abrir mão de um arsenal nuclear imenso? Isso é uma pergunta que deve ser feita também. Vamos lembrar que no final da primeira década desse século, quando as primeiras notícias de que dois vizinhos da Rússia, a Ucrânia e a Geórgia, poderiam se unir à OTAN, lembrando que Ucrânia e Geórgia são antigas repúblicas soviéticas, o Putin já deixou claro que não aceitaria. Vamos lembrar, em 2008, a Rússia ocupou 2 territórios da Geórgia, na fronteira com a Rússia, alegando exatamente algo que está alegando na atualidade. Nesses pequenos territórios da Geórgia, só para ilustrar, Ossétia do Sul e Abcásia, nesses territórios fronteiriços, territórios georgianos, porém fronteiriços, a maioria da população é russa, de origem russa. Né? Como também em Donbass, como também na Crimeia, nesses territórios, a maioria também tem origem russa. Então, com o pretexto de proteger esse povo que tem origem russa, né, os territórios foram ocupados. Então, isso já estava acontecendo em 2008. Né? Depois, em 2014, a Rússia ocupou a Crimeia, território ucraniano. E agora, em 2022, ocupou
mais do que a Crimeia, ocupou o leste e chegou até mesmo a bombardear a capital e bombardear Lviv, que é uma cidade grande, né, que fica muito próximo da fronteira com a Polônia, que acendeu uma luz vermelha, um alerta, porque um erro num ataque a Lviv poderia levar ao ataque ao território polonês, o que, pelo quinto artigo da OTAN, colocaria as tropas em defesa da Polônia. Um enfrentamento tropas russas e tropas da OTAN é um passinho para uma terceira guerra mundial, não há dúvida. Bom, como vimos há pouco, existe uma regra da própria OTAN que diz que as decisões são tomadas por consenso. Os 30 países devem concordar. Bom, e, como eu disse, talvez isto traga um pouco de paz, ou pelo menos isso possa congelar a entrada da Finlândia e da Suécia, até pelo menos que a questão em torno da Ucrânia seja resolvida. Por quê? Porque no passado a OTAN quis que a Turquia fizesse parte para poder exatamente ficar o mais próximo possível do território soviético. E a mesma Turquia hoje pode ser uma pedra no sapato. Por quê? Porque o presidente Recep Erdogan é alinhado a Vladimir Putin. Eles têm uma boa relação. E a Turquia já disse que não vai aceitar a adesão da Finlândia e da Suécia. Ele, o presidente turco, classifica estes países como, abre aspas, hospedagens para organizações terroristas. É que existe na Turquia, isso fica para um outro papo nosso, existe uma organização chamada PKK, que representa o povo curdo e que luta pela criação de um território, pelo reconhecimento de um território curdo, o chamado Kurdistão. Porém, a Turquia e alguns países europeus classificam o PKK como um grupo terrorista, o que Suécia e Finlândia não compactuam. Inclusive, muitos militantes curdos, procurados pela polícia e pela inteligência turca, fugiram e vivem na Finlândia, vivem na Suécia. E esta, também por sua vez, ou estes, melhor dizendo, impedem a venda de certos armamentos para a Turquia. Se eu sou membro da OTAN, eu não posso impedir que um país membro venda armas para um outro país membro. Se Finlândia e Suécia restringem a venda de armamentos para a Turquia, não pode entrar para a OTAN. Concordam? Se eu, Turquia, tenho um poder de veto, eu não vou aceitar um país que abriga aqueles que eu classifico como terroristas e também aquele que restringe que eu tenha acesso a certos armamentos. Como disse o presidente Erdogan, não adianta enviar uma missão para nos convencer. Nós não aceitamos a entrada destes dois e ponto final. Curioso, né? Curioso imaginar que no passado eles usaram da Turquia para se aproximar da União Soviética e hoje é a própria Turquia que vai impedir o avanço da própria OTAN. E talvez, né, como uma medida de proteção, antes que esses dois, por acaso, convençam o governo turco e acabem entrando, talvez com uma medida de proteção,
o governo russo possa instalar armamento pesado em um pequeno enclave territorial que eu citei inicialmente. Vamos ver onde está esse enclave. Bom, este é o enclave territorial russo, está em destaque em vermelho, é Kaliningrado. Então, esse território, Mar Báltico, esse território russo, se encontra entre Lituânia e Polônia. Putin já deixou a entender que, por medida de segurança, ele pode transferir um armamento nuclear para esse enclave, deixando, obviamente, a Europa numa situação ainda mais fragilizada. De novo, elevando aí o tom, né, de tensão que pode, claro, essa possibilidade existe, dar início a uma guerra de proporções para lá de preocupantes. Bom, vamos acompanhar. Agora, o que nós devemos acompanhar de imediato são aí as repercussões dos pedidos oficiais da Finlândia e da Suécia. Eventualmente, num outro papo, num outro encontro nosso, a gente fala mais um pouco desse assunto que tem tudo a ver, né, com aquele clima de pós-segunda guerra, aquele clima de guerra fria, de sucessivas ameaças e o medo de uma nova guerra mundial. Daí a ideia de que estamos ressuscitando a Guerra Fria, estamos na Guerra Fria 2.0. Vamos acompanhar. E é isso. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.